Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste aqui pelo canal 3, o canal plural da NET em São José dos Campos. Nós estamos começando mais um programa Brasil Consciência e hoje falando sobre um dos mais modernos e completos equipamentos da nossa indústria aeroespacial. Eu estou falando do Laboratório de Integração e Testes do INPE, um equipamento indispensável, fundamental, antes de enviar satélites e outros equipamentos ao espaço. Nós vamos falar deste equipamento, de todas as vertentes que reúnem este assunto nesse programa, contando com a ajuda do João Riseto, que trabalha lá no LIT. Obrigado, João, por você ter nos atendido. E também com o nosso amigo Fernando Moraes, vice-presidente do sindicato mantenedor desse programa, que também é pesquisador lá no INPE. Bom, para a gente começar esse programa e você saber o que é o LIT, vamos assistir um rápido VT com quem comanda esta unidade de pesquisa. O LIT representa uma capacidade no Brasil para montagem, integração e qualificação de produtos espaciais. Testar desde os componentes de satélites, passando pelos equipamentos deles, até o satélite completo. Isso permite que nós tenhamos no país uma infraestrutura única e que pode vir a ser utilizada por outras instituições, de modo que você não tenha que replicar em cada empresa ou instituição que desenvolva satélites ou seus equipamentos a mesma infraestrutura. Com os satélites, nós fazemos toda a qualificação ambiental do satélite, ou seja, nós repetimos aqui na Terra a vida de um satélite. Então, ensaios ambientais são aqueles ensaios, por exemplo, durante o lançamento. O satélite sofre um estresse de vibração e também um estresse acústico. O ruído do lançamento pode danificar um produto espacial. E nós temos shakers e temos câmaras acústicas que permitem que esses ensaios sejam feitos antes, obviamente, que o lançamento aconteça, de modo que o produto possa resistir a esse estresse, né? Mais do que tudo, o LIT representa uma capacidade, competência nas suas diversas áreas de atuação e eu digo também que são os 3 Cs do LIT, né? Competência, competitividade, porque havendo LIT, nós permitimos que produtos industriais brasileiros sejam testados aqui, sejam eles para a indústria espacial ou não. E com isso eles são até produtos que se tornam possíveis de serem exportados, porque atendem a regulamentação internacional. Além disso, a cooperação. Tendo competência aqui, nós podemos falar de igual para igual com os nossos parceiros ou correspondentes, né, peers internacionais. Com a ampliação do LIT, vocês pretendem testar, por exemplo, o satélite SGDC-2? Sim, com a ampliação do LIT, o SGDC-2 é um benchmark para a ampliação do LIT. Não significa que nós necessariamente vamos testar somente esse satélite, né? Mas é uma classe de satélites que nós testaríamos. A classe, na verdade, usando como referência o SGDC-1, né? Mas sim, nós estamos ampliando o LIT para testar o SGDC-2 aqui no LIT a partir de 2022, final de 2021, início de 2022. Bem bacana a gigantesca estrutura do LIT. O laboratório é limpo. Nós vamos falar mais do que seria esse conceito de laboratório limpo por dentro para poder testar os nossos satélites. Já faço a primeira pergunta aqui ao nosso convidado, João. João, qual que é a diferença para um país que quer investir em tecnologia espacial ter ou não ter um laboratório de integração e teste? A Argentina, por exemplo, tem um equipamento desse? É essencial para quem quer trabalhar com equipamentos no setor espacial, de ter um laboratório nas condições que nós temos aqui no Brasil, que é o LIT. São instalações classificadas com áreas limpas e condições para trabalhar com equipamentos que evitem a poluição dos mesmos quando vão ser enviados ao espaço. A Argentina tem esforços também em desenvolver laboratórios desse tipo. Não é
ainda da mesma capacidade que o LIT, mas eles também estão desenvolvendo esforços para terem laboratórios desse tipo. Fernando, você que já está há tanto tempo militando nessa área, qual foi a diferença que o LIT fez para a pesquisa brasileira? Olha, existem vários enfoques a respeito do LIT. Primeiro, o LIT foi criado para suportar a demanda do Programa Espacial Brasileiro. Então fez-se o LIT, um projeto, Clóvis Solano foi um dos condutores. Ocorre que o Programa Espacial Brasileiro, o programa de satélites, que é do nosso lado, ao pé da letra, nós lançamos 2 satélites brasileiros, testamos 2 microsatélites, que foi o SCD-1 e o SCD-2, e alguma coisa do CIBERS. Por quê? Porque os chineses até concordaram. Ou seja, para o tamanho do LIT, para o tamanho do investimento, de aplicação específica para um programa espacial, o LIT foi muito grande ou poderia ser chamado até de desnecessário. Mas nós podemos olhar o LIT como um outro enfoque. Primeiro, que seria uma ferramenta para estimular, cobrar, que se envolva mais no programa espacial brasileiro, especificamente na questão dos satélites e de objetos que serão lançados. Por outro lado, foi falado, o Geilson falou, ele fala muito bem, extremamente competente, vamos deixar muito bem claro. O Geilson, para mim, desde que ele entrou no INPE, foi uma grande surpresa, porque ele sobe degraus grandes de conhecimento, de capacidade, muito rapidamente, com muita eficiência. O Geilson falou que presta serviços também para a indústria, não necessariamente só da indústria aeroespacial. Sim, se fosse só para a indústria de caminhões, de ônibus, de eletrodoméstico, que o LIT faz teste de eletrodoméstico, faz teste de caminhão, faz teste de ônibus, tem ambientes para isso, ou de partes. Isso aí caberia, por exemplo, para que fosse feito pela iniciativa privada, mas a iniciativa privada teria que investir, pegar empréstimo do BNDES, pegar assessoria de especialistas, tanto no Brasil quanto no exterior, para a construção de um laboratório desse porte. E aí esta empresa, ou esse pool de empresas, prestassem esse tipo de serviço. Só que o empresário brasileiro, ele não quer arriscar em algo que ele vai ter lucro depois de 10 anos, um investimento grande para começar a ter lucro depois de 10 anos, ou de ter um certo vetor de incerteza quanto ao lucro. Ele não faz isso. Então, o empresário fica esperando as ações do governo. A atividade do LIT é importante, ela é magnífica, é boa para o Brasil. Agora, tem outros enfoques que mais tarde a gente pode voltar a responder. Muito legal. Vamos falar destes e outros assuntos ao longo do programa. Mostramos um pouquinho ali, dissemos o que ele faz. Vamos conhecer por dentro agora num tour pelo LIT. Acompanhe no VT. Doutor Lino, toda essa estrutura aqui é o LIT. O que é realizado aqui? O que é esse laboratório? Shirley, é um grande prazer receber você aqui nesta instalação. O LIT é um centro de testes para realizarmos a montagem, integração e teste de sistemas espaciais. É o maior centro com essa finalidade no Brasil, na América Latina e no Hemisfério Sul. Por favor, vamos conhecer o LIT. Aqui nós estamos diante da maquete do Laboratório de Integração e Testes. Nós temos 3 áreas, basicamente, que representam diferentes estágios da vida do laboratório. Essa primeira parte foi a implantação original, feita na década de 80, pensando nos satélites do programa MEC-B. Satélites pequenos, da ordem de 100, 200 quilos. Com a evolução do programa espacial brasileiro, novos desafios foram postos para o LIT. Por exemplo, o programa CIBERS. Para atender o programa CIBERS, nós fizemos uma primeira expansão, que corresponde à segunda área de implantação, que é esta área no meio, onde nós temos outros meios de testes.
E, finalmente, nós estamos, no momento, realizando uma segunda expansão que corresponde à terceira etapa da vida do LIT. O que nós temos em obras no momento é o último prédio dessa maquete, que abrigará meios de teste que permitirão que nós façamos aqui a montagem, integração e teste dos futuros satélites do programa SSGDC. O SSGDC corresponde a satélites muito maiores e mais complexos do que nós trabalhamos no momento. Nossa capacidade atualmente para testarmos satélites de até 2 toneladas e 4 metros de dimensão máxima. Isso corresponde aos CIBERS, tá? Mas isso está no limite da nossa capacidade. Então, para irmos além, que é o caso do programa SSGDC, são satélites de 6 toneladas até 7 metros de dimensão máxima, nós decidimos realizar essa expansão. Isso nos coloca na vanguarda, né? Nos coloca alinhados, né, com o que existe de melhor no mundo para realizarmos essas atividades, o que nos capacita a participar do mercado internacional. Nós temos uma visão de que com esta capacitação e com a participação nos programas comerciais como o SGDC, o LIT se tornará ainda mais presente como uma ferramenta para o desenvolvimento da indústria espacial nacional. Porque poderão ser realizadas aqui muitas atividades que anteriormente não poderiam ser, que tinham sido realizadas em outros países. Isso permitirá que a indústria participe da cadeia de valor de um programa de satélites como esse. Agora nós vamos visitar uma área que é onde nós realizamos ensaios funcionais do satélite. É o que nós chamamos de sala de controle. Tá? Aqui ficam os computadores e os sistemas de teste que testam o satélite à distância. Nós temos aqui nesse momento uma equipe brasileira e uma equipe chinesa trabalhando juntas para os testes do satélite CIBERS 4A. E no momento nós estamos realizando os ensaios vacutérmicos do satélite CIBERS. Esses ensaios não podem parar durante 21 dias. Então nós temos várias equipes que se revezam ao longo do dia para manter a continuidade dos testes durante todo esse período. Por favor, vamos conhecer o hall de testes do LIT. Bom, aqui nós realizamos os ensaios ambientais dos satélites. Tá? Ensaios térmicos no vácuo, ensaios de vibração, interferência eletromagnética, ensaios de NMC. Hoje nós temos 2 satélites aqui. O satélite CIBERS está sendo realizado ensaios térmicos no vácuo e o satélite Amazônia, nós estamos realizando ensaios funcionais. Márcio, eu gostaria que você explicasse para a gente que teste que está sendo realizado aqui. Tá. Aqui é um teste de balanço térmico e um teste de vácuo térmico. O objetivo desse teste é qualificar, aceitar o satélite para voo. Então, a gente faz o quê? A gente simula, tá, o satélite na condição de voo dele. Tá? Para isso, a gente mantém essa câmera numa temperatura de menos 196 graus Celsius, simulando o espaço. O que são esses equipamentos aqui? Então, esses equipamentos aqui são para a gente simular toda a carga de calor que está sendo incidida no satélite, tá? Então é a carga do Sol e da Terra. Então a gente precisa o quê, né? Desses arranjos infravermelhos. Então são potências. A gente tem em torno de 70 canais de potência. Esses canais de potências são controlados por essas fontes aqui. Tá? E é todo um controle, né, de software e de hardware, todo automatizado. Agora nós vamos visitar as atividades de integração e testes do satélite Amazônia 1. Né? A Amazônia 1 é um satélite 100% brasileiro que foi desenvolvido com a plataforma PMM, plataforma multimissão, que foi desenvolvida pelo INPE durante vários anos, exatamente para poder realizar diversas missões científicas e tecnológicas. Tá, okay? Então, esse é o satélite Amazônia 1, tá? E nós estamos aqui terminando os ensaios no modelo elétrico do satélite. Esse modelo, como ele é um modelo elétrico, a gente não vai fazer toda a campanha de testes que a gente está fazendo, por exemplo, no CIBERS, que envolve os testes ambientais. Então, nesse modelo, a gente está checando a parte funcional dele, toda a performance funcional. Terminado ele, aí nós vamos começar, na verdade, fazer a integração e a montagem, a integração e os testes do modelo de voo, né? Então ele não começou ainda o modelo de voo.
Então esse aqui estamos nas fases finais agora, a gente já praticamente concluiu, nós estamos só resolvendo alguns pequenos trabalhos que ficaram em aberto, alguns probleminhas, né? Então nós estamos nessa fase. Legal, você acompanhou aí a nossa visita ao interior do laboratório. Vamos mais uma vez aqui contar com nossos convidados. João, por que vocês chamam aquele laboratório, uma parte dele, de câmara limpa? As áreas onde são realizadas as atividades de montagem e teste dos satélites, elas necessitam serem limpas para evitar qualquer tipo de contaminação sobre os componentes do satélite, principalmente quando falamos de parte óptica, câmeras para fazer imagem, etc. Então, o que acontece? Nós temos duas áreas, uma área classificada limpa, mais rigorosa, que é uma classe que nós chamamos de classe 10.000, onde são feitos os trabalhos de montagem, onde as câmeras de imageamento estão expostas. Depois disso, nós temos um hall de testes, onde são feitos os testes que foram explicados já, os testes ambientais, e da mesma forma, nós temos que manter o satélite sem nenhuma poluição, porque qualquer poluição que venha a se integrar no satélite, na condição de espaço de vácuo, ela vai se desprender e pode causar um mau funcionamento do satélite. Então, nós temos condições de temperatura e umidade controlada nessas grandes áreas e de limpeza. São filtros especiais que impedem que circule pelo ar impurezas que possam vir a contaminar os satélites. Essa é a importância dessas áreas. Legal. Fernando, nós estamos nesse momento, né, nós vamos falar disso daqui a pouco, vivendo um momento histórico para o laboratório e para o INPE, com 2 satélites, neste momento, sendo testados, um modelo elétrico e um modelo de voo. O Cibers vai ser lançado mais rápido esse ano ainda, deve até o final do ano, e o Amazônia o ano que vem. Eu acho que nesse momento não há críticas sobre a questão do laboratório. Mas e quando não tem nada lá? Como é que é o movimento no INPE? Eu queria só esclarecer, antes que eu esqueça, na minha idade eu já começo a esquecer, dizer que os testes ambientais são os testes que o LIT, ou qualquer um que faça, com relação àquele objeto, no caso o satélite, vai sofrer naquele ambiente em que ele vai funcionar. Por isso se chamam testes ambientais, não tem nada a ver com o meio ambiente. Então lá eles testam radiação eletromagnética, temperatura, frio excessivo, calor excessivo, vibrações, todo esse conjunto chama teste ambiental. O que ele vai sofrer lá em cima? Por isso é esse teste chamado teste ambiental. Agora, o Cibers hoje está com 2 satélites nacionais, porque o Cibers é um satélite nacional. Se o Brasil hoje quisesse fazer um Cibers, fazia sozinho, faz sozinho, não tenha dúvida, apesar do muito pouco número de pessoas que ainda restam na instituição, no LIT, que sofre também esses problemas. Faria também o Amazônia e um Cibers totalmente brasileiro, não há problema, nós não temos medo de encarar isso aí. Mas estamos com 2 satélites brasileiros, é muito bom, muito positivo essa junção, essa ocorrência que testa, inclusive, a capacidade do nosso pessoal. Você vê que ele falou que para testar o Cibers são 21 dias, dia e noite, sem parar, plantão, todo mundo dobrando, para poder fazer os testes. E no Amazônia, os testes elétricos, porque são vários modelos, né? Tem um modelo de engenharia, tem um modelo elétrico, tem um modelo de voo, tem um modelo que fica na bancada, tem um que é só para... Tem modelo, ou seja, um igualzinho ao outro, tá? Mas que vão fazendo os testes. No caso do Amazônia, está no modelo elétrico, vai fazer as análises elétricas, vai ver as possíveis alterações de cablagem. Que é bom explicar para o leigo também, porque não é só cientista ou engenheiro da área espacial que assiste esse programa. O modelo elétrico, se eu não estou enganado, é o último antes de fazer o modelo que efetivamente vai para o espaço. Que é o modelo, modelo de voo. Então você tem um modelo de engenharia que sofre na bancada, vai passar por todas as privações possíveis numa bancada na mão de técnicos e engenheiros. Aí tem o modelo elétrico, que faz uma série de medidas específicas para aquilo. Pois bem, mas o LIT, ele tem essa capacidade, ele pode fazer tudo isso. O que acontece, vamos chamar, na entre-safra, o LIT, ele presta serviços.
ele presta serviço para a iniciativa privada. Ou para quem chegar lá e quiser. Eu, por exemplo, tenho um grupo na ciência espacial, que já apresentou, fez uma apresentação, nós já testamos muita coisa no LIT. Então, os nossos pequenos cargas úteis de foguete, como também agora um satélite que está sendo preparado para fazer parte do Amazônia, está sendo preparado lá. Então, o LIT faz todos esses testes. Agora, se sobrou tempo e o pessoal está, não digo ocioso, porque sempre tem muita coisa para fazer, mas tem uma demanda vinda de fora, o LIT faz isso. A FUNCAT é uma ferramenta que nos ajuda muito. Ajuda muito ao LIT e o LIT ajuda o INPE no conjunto. Depois, se precisar, eu falo sobre essas ajudas. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, mas já já a gente volta. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco Brasil Consciência de volta hoje falando sobre o Laboratório de Integração e Testes do INPE, o LIT, que faz todos os testes, todo o acompanhamento, a integração do satélite antes dele ser lançado ao espaço. E como nós já mencionamos no bloco anterior, o LIT está vivendo um momento histórico. Pela primeira vez, 2 satélites de um porte de médio para grande estão sendo testados simultaneamente no Instituto nesse momento. Vamos acompanhar um pouco mais dessa história nesse VT. O LIT, desde a década de 80, ele tem cumprido sua missão desenvolvendo atividades relacionadas à montagem, estação e testes para os programas brasileiros de satélites. Foi assim com o programa EQB, com o programa CIBERS, também com outros programas internacionais. E já tivemos aqui em outros momentos satélites menores sendo testados ao mesmo tempo. Inclusive tivemos aqui um programa internacional com a Argentina e Estados Unidos, e eu junto com o programa CIBERS. Mas agora nós temos um satélite 100% nacional e o programa CIBERS, que é o mais importante que nós temos no momento. Esse é um momento histórico a ser comemorado. O que é esse pessoal sentado aqui, esse laboratório de fundo que a gente vê? Bom, aqui é o que a gente chama a sala de controle do satélite. A gente mantém todos os equipamentos que dão suporte aos testes elétricos, os equipamentos de terra que dão suporte. Esses equipamentos são necessários para poder ligar e operar o satélite durante toda a sua fase de testes, Então aqui a gente tem várias bancadas, vários equipamentos. A gente tem uma parte central que está aqui, que é a parte de controle geral de todos esses equipamentos de testes. E nós temos várias bancadas que são específicas para cada área ou cada subsistema do satélite. Então nós temos a área de fornecimento de energia, nós temos aqui para cá a área de AOCS, que é a atitude de controle do satélite, o subsistema de atitude de controle, de computador de bordo também está aqui, que é inclusive os chineses trabalham com a gente, eles são responsáveis por esse subsistema. I'm a designer for CIBERS 4A. I'm in charge of the thermal control subsystem. I come INPE in February. I stay here for about 1 month for the AIT of CIBERS 4A. And after I come to Brazil, I feel it's very different from China. It's a very long distance. The food, environment, atmosphere is very different. But I feel the very friendly cooperation people from INPE. I'm from China, and now I'm working on the CIBERS 04A AIT test. And my name is Li Yong. Now I'm responsible for the karst electrical test team. So now we are performing the CIBERS 4A flight model thermal vacuum test. And we have 15 people here. We will work for about more than 3 weeks to finish this electrical test. I think for our team, both the Brazilian team and also Chinese team,
not much difference than in China or Brazil. We are all working together, make cooperation, and keep in touch with each other, and doing our best to finish our ART job. But the only difference is, I think the environment is not the same. So we need to get used to the people, to the environment here. Queria que você explicasse para a gente essa ilustração aqui. Ah, sim. Bom, aqui a gente tem um modelo do satélite mecânico, né, com todas as suas unidades. E esse modelo foi recentemente desenvolvido e a gente consegue ver em tempo real a temperatura de cada uma das unidades, né? E podemos trabalhar nele. Então ele é muito bom do ponto de vista de visualização para ver o que está acontecendo dentro da câmara vacotérmica, né? Gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são os subsistemas que nós temos aqui do Amazônia 1 e quais os testes que estão sendo realizados. Então, o satélite ele é dividido em 2 módulos. A parte de baixo nós temos o módulo de serviço, que é onde ficam os serviços essenciais do satélite para manter a missão em órbita. A parte de cima é o módulo de carga útil, onde a gente vê em destaque aqui a câmera, que é a parte que faz os imageamentos da superfície da Terra, quando o satélite está em órbita. Essa é a missão do Amazônia. É fazer imageamento do Brasil principalmente, mas também de outros países, dependendo da órbita que ele está passando. Hoje a gente está finalizando a parte de testes do modelo elétrico desse satélite, para poder entrar no modelo de voo, que está com previsão de lançamento para o ano que vem. Como é que está o desempenho? Os testes estão dando sinais positivos? Estão sim, a gente aprendeu muito o modelo elétrico, principalmente por ser um satélite novo, né? Desse porte aqui no Brasil, a gente nunca fez um satélite desse tamanho aqui, né? Então, a gente evoluiu muito em termos de equipe, evoluiu muito em termos de tecnologia nesses últimos anos que a gente veio desenvolvendo esse trabalho e está caminhando tudo para que ano que vem a gente consiga colocar o satélite em órbita e que ele funcione corretamente, perfeitamente. Muito bem, belíssima estrutura, um laboratório moderníssimo que está sendo ampliado, vamos falar disso daqui a pouco, mas eu quero fazer uma provocação aqui ao Fernando. Fernando, nós estamos ali construindo, se eu não estou enganado, nosso 5º satélite em parceria com os chineses. Os chineses competem avidamente com os Estados Unidos no mercado espacial internacional. E agora o Brasil está assinando um acordo de salvaguarda com os Estados Unidos para operar a base de Alcântara. Será que nós conseguiremos ser esse ato mundial e ter parceria com esses 2 grandes concorrentes? Ou será que um parceiro vai ter que dar lugar para o outro? Primeiro que o Brasil, atualmente, está entrando numa área chamada de terra de conflito, porque ele tem uma grande parceria com a China, em diversas áreas, e tem sempre um bom relacionamento com os Estados Unidos, seja na parte comercial, seja na parte tecnológica, com ambos. E agora o Brasil, com o atual governo, nós estamos em 2019, o governo do ano de 2019 deu uma guinada muito forte para o lado dos Estados Unidos. Isso aí vai ser prejudicial. Por quê? Porque nós somos muito mais próximos da China e seus problemas do que dos Estados Unidos. E o que os Estados Unidos buscam como a China também, geopolítica. É o tabuleiro de xadrez da geopolítica. E o que ocorre é que nós estamos entrando e não vamos ganhar nada. E como você falou de um acordo de cooperação, um acordo de salvaguarda, não é acordo. Na minha opinião e de muitos colegas, nós estamos discutindo isso no ambiente do INPE, no ambiente do sindicato, não é um acordo, é uma doação. Por que doação? Porque aquilo fica em caráter praticamente exclusivo para os Estados Unidos, ou seja, eles têm um território, uma segunda Guantánamo. Ele leva um caixote cheio do que ele quiser, um avião cheio do que ele quiser, pousa naquela pista magnífica que tem em Alcântara, descarrega e leva lá para dentro o que ele quer.
pode levar 1 míssil, 2 mísseis, 10 mísseis, um satélite para lançar, e nós não vamos ter acesso a isso. Nós não vamos fiscalizar o que os caras estão trazendo aqui para dentro. Nós tínhamos feito um acordo com a Ucrânia sobre a base, mas a parte da Ucrânia rateou, a Ucrânia passou por problemas financeiros e políticos, então tivemos essa perda, o acordo, nós paramos, o governo brasileiro parou, não vamos manter porque está gastando só nós que estamos nos envolvendo nisso. E o que está vindo de lá não é minimamente suficiente. Mas não precisa fazer um acordo desse com os Estados Unidos. Você pode fazer um bazar de lançamentos, um lugar que lança. Quem quiser lançar, vem lançar. A plataforma está aqui, traz só os seus sistemas adaptadores. Seria isso. Não concordo, nós não concordamos com esse tipo de acordo, que não é um acordo de salvaguarda. É uma doação. E os Estados Unidos, eles são possessivos, eles tomam posse porque eles são donos do mundo. Ninguém tira isso da cabeça dele. É o imperialismo. Não é imperialismo político, não. É como o Império Romano, como o Império Egípcio, como o Império Grego, de expansão, de tomar as terras. Hoje em dia é um pouco mais diferente. Hoje as guerras são menos. Só quando tem petróleo. E uma coisa seja notada para o Brasil, hein? Um ponto positivo, lamentavelmente, o Brasil foi o único país que está perdendo os poços de petróleo sem precisar o inimigo ou o domador gastar um tiro. Nós estamos entregando pré-sal de mão beijada. Já os outros países tiveram que ter invasões como Iraque, Afeganistão, Síria, a Venezuela está sob bombardeio. Por enquanto não é um bombardeio de armas realmente, mas está sendo bombardeada, boicote e a mídia. E o Brasil não. O Brasil é um país tão pacífico que está entregando o que ele tem de valores extremamente estratégicos, que me contradiga quem quiser, se é ou não é petróleo estratégico, água estratégico, minério estratégico, base de Alcântara estratégico. Está entregando assim de mão beijada e se curvando ao nosso Buana. Nós nos curvamos ao Buana. E eu temo que vá acontecer algo semelhante a nível internamente no Brasil ao LIT. Depois de pronto, tudo arrumado, tudo bonitinho, o que nós vamos fazer? Mas iniciativa privada, vamos transformar numa ONG que vai administrar. Não contrata gente. Ele está lá, ele sabe disso, não contrata. O pessoal lá se vira como você nunca pode imaginar. Não há novas contratações. Pega um bolsista, pega um terceirizado, tem uma limitação legal, tem os TAC, termo de ajuste de conduta para não deixar superar um certo número. Mas estamos no limite do limite inferior. Não se contrata, não se fala. E eu digo o seguinte, no atual governo, hoje, em março de 2019, não vai contratar nos próximos 2, 3, 4 anos. Não vai, é política do governo. João, nós já mostramos aqui nesse programa essa questão que o Fernando falou, inclusive foi, se eu não estou enganado, foi a Susan, falou sobre a questão da manutenção do pessoal treinado para trabalhar na integração e teste dos satélites. E nós já mostramos aqui também os boicotes que o Brasil sofreu quando estava desenvolvendo o satélite Sibers, justamente por conta dessa parceria com a China. No dia a dia do LIT, hoje, vocês sofrem alguma coisa nesse sentido? Há ainda boicote americano com relação aos equipamentos que vocês querem comprar ou desenvolver por conta dessa nossa parceria com a China? Olha, o laboratório ele tem uma característica que eu acho que é bastante positiva de executar uma série de atividades em outros segmentos, como já foi dito, que não o espacial. Então, existe a equipe de integração e teste de satélites, que é um foco grande agora com os satélites em teste nesse momento, mas existe uma grande parte da equipe que fazem os testes, como já foi comentado, que são de grande utilidade para diversos segmentos da indústria. Então, o que acontece? Ainda hoje, o LIT tem atividade diária, algumas atividades em mais do que um período, para testar equipamentos, sejam do segmento espacial, sejam de outros segmentos. Ou seja, existe uma demanda no Brasil
para se qualificar equipamentos em algumas características que o laboratório tem as condições de fazer, que permite que a gente trabalhe ainda, apesar da crise, de uma forma minimamente sustentável na parte de testes. A parte de integração de satélites é uma parte mais crítica, que é onde, por muitas vezes, ocorre essas dificuldades com relação aos fornecimentos. Então, naturalmente, os detentores de tecnologia, eles não facilitam, né, os outros que estão desenvolvendo evoluírem nesse setor. Então, existe realmente dificuldades entre as atividades ligadas com a China e atividades ligadas com outros competidores, ou sejam americanos, ou sejam europeus. Quer dizer, existe toda uma preocupação de que um grupo que está trabalhando, por exemplo, chinês, não tem acesso a informações que seriam de outros competidores, principalmente internacionais. Então, existe. Só um instante, o Fernando deve estar com pergunta para fazer, mas só uma pergunta. Pois não. Vocês prestam bastante serviço para a iniciativa privada. Sim. A iniciativa privada paga para usar o laboratório. Para onde vai esse dinheiro? Então, os recursos que são oferidos dos ensaios, eles são recolhidos, uma parte é recolhida ao Tesouro Nacional, uma parte é transferida à Fundação, que com os recursos que são oferidos dessa prestação, auxiliam o LIT na contratação de algumas pessoas. A FUNCAT. A FUNCAT, que é a Fundação de Apoio que faz a gestão desses recursos que retornam para manter o laboratório funcionando. Como vocês viram, é uma grande instalação que necessita de bastante recurso de manutenção, né? São muitos equipamentos, manter a área limpa, condicionamento de ar. Então, é uma atividade que exige bastante recurso. E a manutenção do funcionamento diário do LIT, hoje, grande parte é feita com esses recursos que vêm da indústria. Quer dizer, eles são recolhidos uma parte através de grua à União e o restante que retorna é convertido para que a atividade em alguns projetos continue no laboratório. E tem a parte que vem dos recursos do Tesouro, que mantém... Do orçamento da União. Pois não, Fernando. Eu queria fazer só um comentário. Qualquer país que tem uma tecnologia, ele não vai passar a tecnologia para outro, só se for um grande aliado, tipo Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Austrália, que são almas gêmeas, são os 5, 6 países extremamente ligados. Não passa nem para a França. Agora, nós sofremos, não seria a palavra boicote, tem uma outra palavra que serve melhor, eu não me lembro, mas restrições. Eu não vou passar, Estados Unidos, não vou passar componentes eletrônicos ou módulos especiais de última geração para o Brasil fazer satélite, concorrer comigo. É que nem o cara da padaria, ele não vai dizer para o cara como é que faz o pão de queijo gostoso. Não vai dizer, exatamente a mesma coisa. Agora, uma coisa que tem que ficar clara, o LIT, ele é muito importante no âmbito do INPE também, porque ele dá muito apoio. Eu sou um dos maiores exploradores do que o LIT pode apoiar. E a FUNCAT vem muito ao encontro dessas nossas necessidades, porque hoje temos muita dificuldade de recursos. E a FUNCAT, ela faz umas mágicas, uns milagres no orçamento dela. Pode ser que tenham coisas erradas com a FUNCAT, mas não está sendo discutido aqui. Nem sei se tem, mas não é o momento. Ela consegue fazer uns benefícios, uma ajuda principalmente para o pessoal que trabalha na pesquisa básica, como é o caso do meu grupo e outros lá da radioastronomia, o pessoal das ondas gravitacionais. E tem hora que você tem que pegar a FUNCAT. E o LIT dá muita facilidade também. O Geilson tem sido a mãe do ano para a gente, viu? Eu tracharei a mãe do ano, porque ele fala, não, tá bom, Fernandinho, é difícil, mas eu dou um jeito. O jeito dele, o João sabe muito bem que é assim, fala, eu dou um jeito, eu vou ver isso aí, eu dou um jeito. Aí depois você recebe uma ligação, a gente fala, olha, conseguiu, fala com fulano, etc, etc. Então também tem essa importância do LIT, tá? Porque ele é o único que tem aporte de recursos.
de uma maneira ou de outra, um pouco mais, aporte de recursos vindo de fora, que ele pode trabalhar melhor. Então, vou deixar uma pergunta para o bloco seguinte para cada um de vocês. Vocês concordam ou discordariam de uma proposta que transformasse o LIT numa OS? É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco Brasil Consciência de volta, hoje falando sobre o Laboratório de Integração e Testes do INPE, que permite que a gente faça todos os nossos testes, identifique se está tudo funcionando direitinho com o satélite antes de mandá-lo ao espaço. No espaço não dá para mandar manutenção, tem que confirmar aqui na Terra se tudo vai funcionar. Nós já falamos, já mencionamos isso aqui, falamos no bloco anterior e eu deixei a pergunta no ar. Vocês concordam ou discordariam de uma proposta? Vamos dizer que surge amanhã uma proposta para que o LIT, somente o LIT, dentro do INPE se transforme numa outra categoria de entidade. Uma OS, por exemplo. O que vocês pensam a respeito disso? Quer começar? Eu posso dar uma opinião pessoal, é uma questão bastante delicada. Controversa, que gera discussões que estão sendo discutidas pela liderança do LIT, pelo Dr. Geilson, com a direção do INPE, com a fundação já há muito tempo. Então, existem fatores positivos e negativos. O meu ponto de vista é que dificilmente uma estrutura do porte do laboratório, pelos investimentos que necessitam ser feitos, por exemplo, pela ampliação, ou mesmo na condição atual, a manutenção completa do quadro de técnicos, porque uma parte hoje é mantida, né, pelos recursos do governo, pelo Tesouro, e uma parte pelos serviços. Então, é bastante complicado encontrar essa solução onde um deles vá suprir todas as necessidades do laboratório. Então, essas discussões estão sendo feitas aí num nível superior, que eu não participo, do Geilson, com a direção do INPE, com o sindicato, com o FUNCAT, para se amadurecer as possibilidades. Quer dizer, bastante há um complicado. Estudo em andamento. Existem discussões, eu não vou dizer que é um estudo, mas existem conversas não oficiais sobre o tema. Sempre tem, em algum momento, alguma discussão, que é o que ele está dizendo. Só um pontinho para fechar a minha colocação. Eu acho que, principalmente, elas vêm da dificuldade de você manter operacional em boa condição uma instalação como essa. Quer dizer, um investimento muito grande que precisa de 150, 160 pessoas para operar. Uma parte dessas pessoas são servidores, outras são CLT, são bolsistas. Então, ela necessita de um grande aporte de recursos para você manter o funcionamento operacional, a manutenção, as condições de consumo, de energia, etc. Então, é um problema de porte significativo, né? Os valores envolvidos são altos e a solução não me parece assim simples e simplista. É uma solução complexa. E você, Fernando, o que você pensa sobre essa questão? Primeiro que, por essência, eu não gosto muito de OS, porque eu já acompanhei algumas OS, acompanhei de perto, tanto da mudança quanto da manutenção de OS, e a coisa não me cheirou bem. Não me cheirou bem. LIT, especificamente. Transformar o LIT numa OS ou algo semelhante não é bom. Primeiro, os gastos, foi mencionado pelo João, os gastos são altos. E o que vai acontecer nessa OS? Um grupo vai tomar posse, vai se apoderar, essa palavra para mim é melhor, vai se apoderar do LIT para fazer os testes que, porventura, venham a existir no Programa Espacial Brasileiro, na parte de satélite, e vai fazer os testes que não tem um programa mais tão sólido, embora tenha uma possibilidade de começar a melhorar isso aí, um programa tão sólido, e aí vai se dedicar à prestação de serviço. Vai haver, na OS, vai haver um aporte violento de recursos
para a OS, que vai ser de alguém, e que não é alguém que não seja próxima aos que estão de plantão no âmbito do governo federal, seja lá quem for, seja empresário, seja filho de empresário, vai ficar na mão, é sempre assim, a história é sempre essa, é de um grupo, é de alguma coisa, de alguém que está próximo. Então vai ficar na mão de alguém. E esse alguém vai receber muito dinheiro. O dinheiro, porque o governo vai ter que mostrar que quer que aquilo vá para frente. Acabou de transformar no OS, vai dar apoio, vai trazer serviço. Ora, pega esse dinheiro que a gente estima que vai dar para o OS, entrega na mão do Geilson e contrata as pessoas que a OS iria contratar. Deixa lá para o diretor do LIT, no caso, atualmente, o Geilson, ele contrata as pessoas, os especialistas, dá o treinamento que quer, investe os recursos nos equipamentos e faz a demanda. Ou seja, não mexam no LIT. Pode ter, como eu falei, uma fundação de apoio mais próxima para dar maior agilidade ao LIT, mas o LIT tem que ser do governo federal, nas mãos do governo federal e próxima ao INPE, dentro do INPE fisicamente e próxima técnica e politicamente ligada ao INPE. Por quê? Porque é ali que as coisas acontecem, é ali que tem as demandas, é ali que estão os projetos, é ali que o pessoal do LIT interage com o pessoal da MEC-B, por exemplo, o pessoal do programa de satélites, ou da CEA, porque também temos satélites sendo feitos na CEA, ou lá no Plasma, né? Lá com a doutora Ing. Estamos fazendo essas coisas. Então, tem que ficar ali. Se cai na mão do MOES, que tem um perfil sagrado e santo de empresário e de capital, porque é o Deus maior que a turma idolatra nos últimos meses aqui no Brasil, é o dinheiro, é o capital, se cai na mão deles, uma banana. Não vai ter suporte, não vai ter apoio. E se o INPE quiser, mesmo contratualmente, que esteja documentado em contrato, fazer o teste de um satélite, vai pagar por isso, ou vai abater da conta ou vai entrar mais recurso. Entendeu? Não vai ser um trabalho bem feito como está sendo bem feito, porque não é comercial. O que o LIT faz hoje nos satélites não é comercial. E pelo próprio vício de trabalhar não comercialmente, quando é para testar um caminhão, também não tem um perfil comercial, tem um perfil altamente tecnológico. O engenheiro, o técnico, eles se dedicam não com a... Ó, você tem meia hora para fazer isso aí. Não, ele vai fazer no tempo que for necessário para se fazer um serviço da mais alta qualidade. É assim que funciona. Se você joga numa OS com alguém com um perfil, um interesse altamente comercial, que vai acontecer, não vai ter esse perfil, essa flexibilidade. E eles vão empregar nas funções que mais lhe querem pessoas do seu círculo afetivo. A Fundação Ari Flauzino já fez isso. Foi preciso o sindicato de lá intervir, lá no Rio de Janeiro, lá no INCA, Instituto do Câncer. Foi preciso intervir. Só um adendo à sua resposta. A prestação de serviço pelo LIT às empresas privadas com teste? Não é inconveniente. Sobra dinheiro para o meu grupo. É um interesse pessoal também. Presta serviço, às vezes sobra alguma coisa que o nosso grupo consome pouco para fazer ciência do mais alto nível, publicações internacionais, mas se beneficia daquela pequena ajuda. Não que estão pegando esmola do LIT, não é isso. É cooperação dentro do INPE. Somos todos INPE. Tá? Tudo é INPE e somos um corpo só. E o LIT entende isso muito bem. Eu sei por experiência própria. Muito bem, vamos ver um pouco dessa vocação para que você possa aí tirar as suas conclusões, um pouco dessa vocação do INPE para fazer testes também à indústria privada. Acompanhe no VT. Além de fazermos ensaios para os programas espaciais brasileiros, o LIT também atende a várias demandas da indústria nacional, por causa das capacidades que estão instaladas aqui. A indústria nos procura e nós atendemos. Fazemos ensaios de interferência magnética, vibração, ensaios climáticos. Praticamente todos os lançamentos da indústria automobilística brasileira são testados no laboratório antes de entrar no mercado. Então, realizamos ensaios de automóveis, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, realizamos ensaios, inclusive de veículos militares. Tá? Esses ensaios são muito importantes porque todos esses veículos
Hoje em dia tem uma eletrônica embarcada muito importante. Mudou de bordo, GPS, freios ABS, injeção eletrônica. E tudo isso é suscetível à interferência magnética. Tá? E caso não haja compatibilidade, né, com o meio ambiente, haverá mau funcionamento, colocando inclusive em risco o funcionamento desses veículos. Tá? Isso é muito importante porque algumas das nossas instalações são únicas no Brasil e a indústria demanda esses serviços. Então nós realizamos ensaios para o benefício da indústria poder qualificar seus equipamentos. Tá? Ensaios ambientais que de outra forma seriam necessários serem realizados em outros países, como por exemplo ensaios de interferência com velocidade magnética. Aqui nós realizamos ensaios de interferência e compatibilidade eletromagnética. A maioria dos equipamentos eletrônicos são suscetíveis à radiação eletromagnética e para assegurarmos o bom funcionamento desses equipamentos em condições normais de operação, é importante assegurarmos que eles resistem a agressões do meio ambiente, né? Por exemplo, nós temos aqui em teste um sistema de radar. A finalidade desse ensaio é assegurar que o funcionamento desse sistema não será perturbado por campos eletromagnéticos presentes no meio ambiente, como por exemplo estações de celular, antenas de televisão e de rádio, né, que podem gerar interferências. Isso é muito comum hoje em dia porque nós temos uma grande quantidade no nosso meio ambiente de fontes de radiação eletromagnética. Então, equipamentos como automóveis, computadores, né, mesmo equipamentos eletromédicos, todos os equipamentos que têm implicações em segurança para o cidadão, é necessário que sejam verificados de acordo com normas da Anatel. A Anatel, a Agência Nacional de Comunicações, estabelece limites que são aceitáveis para a interferência magnética. Tá, okay? Então, esse é um exemplo. Tá? Equipamentos de comunicação, equipamentos de informática, vários setores industriais modernos, hoje em dia, demandam, né, esse tipo de ensaio, esse tipo de qualificação. E para nós também é interessante atender essa demanda industrial, não nos prejudica, pelo contrário, né? É um jogo de ganha-ganha. A indústria se beneficia e nós também nos beneficiamos dessa atividade. Exatamente, mas mais ou menos assim, Ele tem cerca de 15 metros de comprimento, 7,5 de largura e 7,5 de altura. Essa é a nossa câmara de menor porte, foi a primeira que nós construímos. Nós temos uma outra câmara muito maior que essa, com 26 metros de comprimento, 15 de largura e 10 de altura. Tá? Mas talvez, infelizmente, nós não possamos entrar nela que está em teste no momento. E existe alguma burocracia, por exemplo, uma empresa que esteja nos assistindo nesse momento e queira realizar o seu teste, ela pode entrar em contato com o INPE, com o LIT e sem burocracia conseguir fazer seus testes? Não, existe uma certa burocracia, porque como órgão público nós temos que seguir a legislação. A legislação nos obriga a seguir certos procedimentos. Mas sim, nós atendemos a indústria, na verdade é a indústria que nos procura. Nós não procuramos a indústria. Nós construímos nossa instalação para atender o Programa Espacial Brasileiro, mas porque nós temos muitas capacidades que são de interesse da indústria, a indústria nos demanda serviços. Outros também que nos demandam serviços são outros órgãos públicos, instituições de pesquisa, universidades, as Forças Armadas, órgãos de governo, eu falei da Anatel, mas também outras agências reguladoras, né, nos demandam serviços. O próprio Inmetro, nós temos várias parcerias com o Inmetro. E a finalidade disso qual é? Atender, né, dentro do limite das nossas capacidades, a demanda do Parque Industrial Brasileiro em benefício, tá, do seu desenvolvimento e da sua competitividade. É uma maneira também de manter... João, me ajuda. Ônibus, caminhão, veículo militar, incubadeira de criança, radar eletrônico, o que mais dá para testar no INPE? Olha, todos os equipamentos eletrônicos sofisticados que têm emissão e são submetidos a um controle de capacidade de trabalho sobre emissão de outros equipamentos podem ser testados no LIT.
Então, isso se aplica a quase todo tipo de equipamento eletrônico. E um específico que nós estávamos comentando, que o laboratório também desenvolveu, são as verificações dos celulares. Então, para um celular ser homologado, ele tem uma série de requisitos que devem ser controlados, principalmente o teste que nós fazemos, é a taxa de absorção das emissões que são feitas pelo celular. Então, nós temos também, dentro do laboratório, foi percebido, essa é uma característica do laboratório, que havia uma demanda no mercado e que havia pouca gente que fazia e que é um trabalho bastante técnico, né, de um nível técnico elevado. Então, foi também desenvolvido pelo laboratório esse equipamento de teste que permite testar celulares e fazer a homologação de celulares, ver se eles estão de acordo com as especificações que permite a comercialização, a exportação. Então, existe qualquer segmento eletrônico que necessita de testar as condições dele com relação às normas, podem vir a ser testados no lítio. Hoje a gente tem alguns segmentos que são mais comuns, como automobilístico, hospitalar, mesmo eletrodomésticos alguns, equipamentos militares, etc., mas é aberto a muitas possibilidades. Muito bem, você aí, blogueiro que testa celular, que acha que pegou seu iPhone exclusivamente em primeiro lugar, primeiro ele passou no lítio aqui. Bom deixar claro que esses testes obedecem toda uma legislação, existe um padrão técnico de normas de volume de interferência que o equipamento pode produzir. Estávamos explicando lá a questão dos veículos, a tecnologia embarcada, o freio ABS, se ele estiver andando numa rua com muita interferência e o ABS não tiver sido testado, pode falhar o freio e causar aí algum tipo de problema para o seu condutor. Bom, e essa estrutura moderníssima que testa quase tudo de eletrônica nesse país está sendo ampliada para testar satélites ainda maiores. Acompanhe no VT. Chile, gostaria de mostrar para você o que nós estamos construindo no momento. É a primeira parte da expansão do LICT. Tá? É um grande galpão onde vão ser instalados novos meios de teste, novos sistemas de teste. Essa grande obra vai se comunicar com o prédio que nós acabamos de visitar, tá? E aqui nós vamos ter instalados um novo vibrador de grande porte para testar satélites como o SSGDC, tá? Esse vibrador será instalado aqui nesta área, com uma grande massa cívica, ele vai ser instalado aqui, ok? E vai permitir testarmos satélites de até 6 toneladas, ok? E também estamos preparando aqui a área para a instalação da nossa grande câmara, uma nova câmara semelhante à que acabamos de visitar, mas de grande porte. Ela terá cerca de 35 metros de comprimento, 20 metros de largura e 15 metros de altura, e será especial para ensaios de cargas úteis de satélites de comunicações e de satélites radar. Tá? Então ela permitirá testes de antenas em condições muito especiais, tanto antenas de satélites de telecomunicações quanto antenas de satélites radar. O Brasil tem muito a ganhar com isso, porque cada vez que nós agregamos capacidade, conhecimento, competência, nós ganhamos autonomia. Tá? Ou seja, ficamos mais próximos dos objetivos e temos capazes de desenvolver, por nosso próprio esforço, satélites dessa magnitude. Tá? E também nós criamos condições necessárias, um ambiente necessário para que a indústria nacional possa participar desses fornecimentos. Porque o satélite sendo montado, sendo praticamente construído aqui no Brasil, né, permite que a indústria forneça para os nossos parceiros que irão fornecer o satélite uma grande quantidade de serviços, também equipamentos, meios, né? Isso tem digamos assim, a virtude, né, de criar um mercado para a indústria nacional da área espacial que hoje enfrenta grandes problemas de falta de recursos, né, devido à escassez de programas. Nós acreditamos firmemente que programas comerciais dessa ordem de grandeza terão o dom de alavancar e sustentar a indústria espacial nacional. Esta Câmara tem a finalidade de realizar ensaios
de carga útil de comunicações, tá? Ou seja, ensaios de antenas, através de uma câmara de campo compacto compensado. E também teremos nessa mesma instalação uma instalação de testes de campo próximo, que permitirá testarmos satélites radar, antenas satélites radar. Porque o Programa Espacial Brasileiro prevê para os próximos anos essas famílias de satélites. E se nós não tivermos capacidades no Brasil, esses satélites não serão montados e testados no Brasil. A parte mais importante desse prédio, na verdade, ela está enterrada. Ela está no subsolo. Com a proximidade da Avenida dos Astronautas, o ruído ele é muito ruim para o meio de teste que seria instalado aqui. Então eu preciso blindar esse prédio de ruídos eletromagnéticos e ruído mecânico. Então eu tenho um sistema de bloco sísmico. Esse prédio está montado em cima de um grande bloco de concreto, muito similar às construções dos prédios no Japão, preparados para terremoto. E depois você vê também toda essa estrutura que é bem robusta, né? Então concreto fundido em loco. E a parte de cima, que é a parte metálica, é uma necessidade para você ter acesso à manutenção. E as máquinas de ar-condicionado, que são uma das partes mais importantes. Você imagina condicionar todo esse ambiente que nós estamos vendo em condições de área limpa. Isso requer muita potência e muitas toneladas de refrigeração. O projeto como um todo, expansão do LIT, está orçado em cerca de 360 milhões de reais. Mas esse não é o preço dessa instalação, esse é o projeto como um todo. Tá? Esse prédio, já foram investidos até agora cerca de 45 milhões de reais, que correspondeu ao projeto e à construção dessa instalação. E também serão gastos ainda alguns recursos para a parte de instalações prediais. Para a conclusão dessa instalação, ou seja, para que esteja tudo finalizado com área limpa, ar-condicionado, para podermos receber satélites, nós temos que investir cerca de 40 milhões de reais. Será necessário, depois disso, adquirirmos os equipamentos, os meios de teste, que são muito especializados, tá? E de alto custo. Tá? Este é o primeiro prédio e nós estamos trabalhando para que a parte de instalações prediais e a parte civil esteja concluída até o final deste ano. Mas vamos levar ainda pelo menos uns 2 anos para instalarmos todos os equipamentos e meios de teste. O outro prédio, que é um prédio maior do que esse, onde serão montados os futuros grandes satélites brasileiros, é um prédio que queremos iniciar a construção em 2021. Muito bem, obra gigantesca em pleno andamento. Quando é que vocês devem entregar aquela parte que está sendo ampliada? Essa primeira parte da ampliação, ela está prevista para ter as suas obras civis concluídas agora no meio do ano. E as obras de instalação parcial de elétrica, hidráulica até o final do ano. Essa é uma primeira fase, é parte de uma liberação de recursos que permitiu a contratação e execução do projeto e a obra civil desse edifício até essa fase. Outras fases necessitam de complemento de recursos que estão sendo aguardados ainda para virem acabar de fazer a parte toda de climatização e tem a parte dos equipamentos que serão instalados, como foi exposto, que são equipamentos de custo bastante significativo. Então, até o final do ano, nós teremos esse primeiro convênio encerrado, ou seja, os recursos que foram liberados até agora serão executados até o final de 2019. Tá certo. Buscando cada vez mais a soberania do nosso programa, eu convido você que está nos assistindo pela internet a clicar nessa bolinha que está aí no seu cantinho e fazer a inscrição no nosso canal. Você acompanha todo o nosso conteúdo pelo nosso espaço no YouTube, Brasil Consciência, ou também no Facebook, está lá, Rádio CT Brasil Consciência TV, os endereços aí na tela. Nós voltamos em uma semana com mais um programa inédito sobre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Obrigado para quem nos assistiu, um abraço e boa semana.